Oi, pessoal! Estou fazendo de tudo para acabar com a gente. Claro que você conhece o Dolinho, né? Aquele bonequinho de voz fininha que virou meme e assombrou meia internet por aí. Tome muito líquido. O que aconteceu? O governo resolveu pegar no pé dele, tirar o Dolinho de cena. Essa semana a empresa levou o maior pedido de falência que a Fazenda já fez na história do Brasil. 15 bilhões e 700 milhões de reais de imposto e de dívida trabalhista. Será que esse era o motivo do refrigerante ser tão barato? E o que está acontecendo afinal com as empresas aqui no Brasil, que tem várias delas falindo, hein? Bora entender tudo isso, claro, depois do seu like. Muito obrigado pela sua confiança. Deixa eu te dar a real da dimensão disso. Na quarta-feira, o governo entrou com um pedido de falência do grupo Dole. E sabe o que são 15 bilhões de reais, Bruno? Nossa, é muito dinheiro, hein? Dá mais do que o orçamento inteiro de uma cidade média no Brasil, meu amigo. E tem dívida para todos os gostos. Para o governo federal, para o estado de São Paulo e até para os trabalhadores, já que 15 milhões de reais é do FGTS, que é dinheiro do trabalhador, né? Quando pega no trabalho, aí zoado, né? cai mesmo, né? Então, mas nesse caso é o governo que tá arrumando um jeito aqui de furar a fila, você vai ver, ó. Ou seja, a gente não tá falando de dívida de banco nem de fornecedor, é tudo tributo que não foi recolhido. E olha um ponto importante, pedir falência não é apagar a empresa de uma hora para outra não, tá? Uma solução, a gente vai falar mais no final, pode ser a fábrica rodando sob o controle de um novo administrador para preservar os empregos. O alvo é a empresa dona da dívida, não é o chão de fábrica não. Até pouco tempo atrás, o governo não pedia falência de quase ninguém. Ele usava a execução fiscal, que é uma cobrança mais lenta e bem arrastada que muito empresário conhece. Só que em fevereiro desse ano, o STJ, o tribunal que dá a palavra final aí nessa questão, soltou uma decisão inédita. Ele disse que a Fazenda pode sim, senhor, pedir falência de uma empresa devedora do mesmo jeito que um credor comum faria. Ou seja, o governo ganhou um atalho, uma arma nova em folha. E a Dole foi um dos primeiros alvos. Para e pensa, ó, se pega bem com a Dole, quantas outras empresas grandes aí, endividadas, podem sentir esse mesmo aperto aí nos próximos anos? Vou explicar direitinho, ó. Você deve imposto, não paga e o governo te joga numa lista oficial de devedores. Essa lista é a dívida ativa. A partir dela, ele te cobra na justiça. Agora, a recuperação judicial, sabe quando uma empresa está afundando, mas ainda dá para salvar? Ela pede à justiça um prazo para se reorganizar e pagar os credores aos poucos, sem quebrar de vez. A intenção da lei é boa, né? Ela serve para segurar os empregos e evitar a quebradeira geral. A Dole entrou nessa recuperação em 2018 e ficou lá dentro por quase 8 anos. Guarda esses 8 anos aí, porque é o coração da acusação. Segundo as procuradorias, a Dole quase não devia para fornecedor e nem para banco. A dívida dela era quase toda de imposto atrasado. E o governo não ia ficar parado sem receber o dele, né, Bruno? Ela não fica impedida de trabalhar, né? Ela pode continuar para pagar o que ela deve, né? Exato, o pedido de recuperação é isso, mas tem alguns efeitos e alguns cenários que podem acontecer com a empresa que a gente vai falar no finalzinho aqui. Enquanto a empresa estava lá dentro se recuperando, o governo não podia chegar e bloquear ali alguns bens que eram considerados essenciais para ela funcionar, concorda? Então toda vez que o fisco tentava travar uma conta ou um bem, o processo enroscava. E foi um empurra-empurra que se arrastou por anos. E aí quando a lei passou a exigir que a empresa provasse estar em dia com o fisco para seguir no processo, a Dole desistiu da recuperação e tentou pular para outro caminho. As procuradorias chamaram isso de manobra para escapar da exigência de pagar o que devia. Foi algo assim, né? Imagina 2 latas de refrigerante iguais, lado a lado ali na prateleira, numa lata comum quase metade do preço é imposto. Se uma empresa simplesmente não recolhe esse imposto, ela pode vender mais barato do que o vizinho do lado, né? E ainda sobrar mais dinheiro no caixa. Se a lata sai a R$3 e o tributo é quase metade, dá quase R$1,50 de governo em cada lata. Ela tá dando golpe no governo. Então, essa é a acusação que está sendo feita contra ela, né? É. Some isso milhões de latas por ano para você ver o tamanho da giromba. Não estou dizendo que esse era o plano da empresa desde o primeiro dia, não. Nem que foi literalmente assim que aconteceu com a Dole. Isso é papo de justiça, tá? Tô mostrando para você o tamanho da vantagem que aparece quando alguém não paga o que os concorrentes estão pagando. E o mercado inteiro sente isso na pele, ó. Olha a conta aqui para você entender. Para entender a Dole, você tem que entender o dono, o Laerte Codogno. A marca nasceu em 1987 em São Paulo e olha que curioso, a Dole começou brigando
com o governo, desde aquela época. Não com a Coca, que a gente vai falar já já. Naquela época era proibido vender refrigerante diet no Brasil. E o Codonho foi à justiça e ganhou e lançou o primeiro refri dietético do país. Nunca mais ouvi essa palavra, dietético. Não tem. Tinha Coca Diet no Coca começo. Diet, isso. Mas tinha não, quem veio primeiro foi o Dolly. Foi o Dolly? É. Peraí, eu tô pensando aqui no Dolly normal, já é ruim, imagina o Diet. Olha, eu não sei, vamos deixar pro pessoal decidir aí. Você gosta de tomar Dolly ou não? Segundo o jingle, é o melhor, né? O melhor. E a qualidade é comprovada, não sei por quê. Nem do comercial. E sabe por que era proibido os refri diets aqui no Brasil? Tinha um estudo antigo americano que alertava sobre o risco dos adoçantes nas bebidas. Eu achei engraçado no site da Dolly, tá lá até hoje, ó. Seria bem difícil alguém tomar ali de 2 a 3 mil litros de refrigerante por dia pra correr algum risco. Olha que americano consegue. Então, é verdade, né? As máquinas com refil infinito, né, Bruno? Com certeza nos Estados Unidos, se é de lá a pesquisa, é porque tem história. Alguém bebeu 2 mil litros, a caixa d'água. Ou seja, desde o berço a marca ali já tinha cara de peitar os poderosos, né não? E o público gostava disso, né? Você que é da época minha e do Brunão aqui, você vai lembrar dos saudosos anos 90. Inclusive perdemos o Jasper ontem, Bruno, perdemos o nosso herói. É a segunda vez que eu sinto assim. Um foi quando o Giban morreu lá no episódio mesmo, falei, como é que mataram o herói? E agora morreu o cara de verdade, hein? Se você assistia também, não nos deixe só, prove a sua idade também nos comentários. Gibana é da minha época, não. Claro que é. Pô. O Brasil chegou a ter centenas de fabricantes pequenos de refrigerantes, as famosas, lembra? Tubaínas. Ah, tinha tubaína. É aquela que vinha dentro da garrafa de cerveja. De garrafa de cerveja, a própria. Cerveja, tá mas na tela aqui, exatamente. Você levava a mesma garrafa lá, né? Que era retornável, né? E sabe quantas fábricas tinham no Brasil e quantas marcas, Brunão? 700 fábricas, 3.500 marcas. Caramba! Quase todas quebraram no caminho, né, meu amigo? Eu acho que é isso que acontece quando você tem um país muito restritivo, você acaba fortalecendo a criação de oligopólios, né, que mandam em tudo. A gente vai falar disso já já. Vou começar a fiscalizar também a higiene da coisa. É isso aí. A Dolly foi uma das raras marcas que cresceu e virou marca nacional. E com o tempo, o Codonho fez fama vendendo refri barato e batendo de frente com as gigantes do setor. Literalmente quase, ó. Em 2003 veio a famosa briga Coca-Cola versus Dolly. E o Codonho acusou a Coca-Cola de um monte de coisa em rede nacional e cravou o bordão: brasileiro não tem medo de estrangeiro. Oi, pessoal. Estou fazendo de tudo para acabar com a gente. Por Deus e pelas pessoas do bem, a Dolly ainda existe. A Dolly tem orgulho de ser brasileira. E brasileiro não tem medo de estrangeiro. Virou o símbolo do brasileirinho contra o gigante americano, Davi contra Golias, Dogão versus Hot Dog. O dolinho que o próprio Codonho desenhou, sabia que foi ele? Ah, com certeza. Quem teria ideia, Não tem dúvida. Martelou essa imagem aí na cabeça de todo mundo. Só que essa briga também tem outro capítulo. Em 2012, a Dolly e a emissora que veiculava os ataques, a Rede TV, foram condenados a indenizar a Coca-Cola em 2 milhões de reais. Ai. E os problemas com o fisco só cresciam. Em 2017, a Fazenda de São Paulo já tinha ido para cima do grupo por causa do ICMS, que é o imposto estadual. E em 2018 veio à cena o que ninguém esquece, né? O Codonho sendo preso lá na frente das câmeras, levantando um cartaz escrito com batom, repetindo que estava sendo preso pela Coca-Cola. Na operação, os investigadores apreenderam helicópteros e carros de luxo e falavam em fraudes que passariam de 4 bilhões de reais ao longo de 20 anos, o que a empresa nega. Bonzinho não é, né? Então, supostamente, Bruno. É, supostamente. Agora, pra ser justo com você e com a história, a gente não pode fazer o jornalismo que a Globo faz, não, Bruno. Sabe assim, especialistas afirmam, você vê lá não, e ela só escuta o especialista que corrobora a ideologia que ela prega, né? Especialista PJ que ela paga. É isso aí. O Codonho sempre diz que aquilo era uma perseguição, né? Ele afirma que a Coca-Cola e a Ambev armaram pra tirar ele do mercado. O que você acha, hein? E o fisco brasileiro erra e erra feio, né? Hoje sim tem empresa honesta aí quebrada por cobrança indevida e perseguição. Isso também é real. Inclusive os próprios advogados já avisaram para esse pedido de falência colar, a Fazenda vai precisar provar que tentou de tudo antes. A defesa vai dizer justamente que não tentou. Quem decide agora é a justiça e a empresa ainda pode se defender. Porque um pedido de falência, na verdade, é só um tiro de largada ali de uma disputa que vai ser longa, viu, meu amigo? E lá no começo eu te pedi para guardar o motivo do refri ser tão barato, né? Chegou a hora, ó. Olha o que o próprio governo de São Paulo escreveu no pedido. Eles dizem que, ao deixar de recolher o tributo, a Dolly teve uma vantagem artificial e desleal sobre os seus concorrentes. Ou seja, uma fatia daquele preço camarada teria vindo justamente de não pagar a conta que os outros pagavam. Botando o chapéu de alumínio, aí não parece coisa da Coca-Cola, né? Parece coisa, o que você acha, hein? Quero ouvir a sua opinião aqui. Lembra lá do orgulho brasileiro, o do barato contra o estrangeiro caro, lembra? Uhum.
Segundo a acusação, parte desse preço baixo era o imposto que a empresa deixava de recolher. E quem cobriu a diferença, né? Tudo no nosso, né? Exato. Contribuinte, o governo, que ficou com o cofre menos cheio, e o concorrente honesto, que fechou as portas porque não dava para competir com um preço milagroso. Lembra, né, das centenas de fabricantes pequenos que eu citei lá atrás? Boa parte fechou sem nunca ter cheirado uma fraude, né? Fecharam tentando competir limpo num jogo em que nem todo mundo supostamente jogava limpo. Eu falei do governo com o cofre cheio, mas olha o tamanho da gula da criatura, ó. Hoje os impostos podem chegar a quase 50% do preço final de um refrigerante no Brasil. Quase metade da lata é o governo. E olha o tamanho da ironia, né? O Brasil taxa refrigerante como se fosse pecado. Não tenha dúvida que se alguém sonegar imposto desse mercado de refrigerante, vai ganhar muito mais dinheiro do que a margem de lucro que alguém poderia ter vendendo legalmente. Então o negócio, teoricamente, supostamente, é ganhar dinheiro, não com o refri, mas com os impostos que ficaria com o governo. Tá vendo como o governo é sacana, né? Quem corre risco, quem tá administrando o negócio, quem tá trabalhando, sempre fica com a parte pequenininha se der lucro, se tiver a sorte de dar lucro, né? E o governo ganha deles, ágil que ajar. E agora, se não pagar, o governo vai lá e pede falência da empresa. Tô achando que o Dolinho é o herói da história. Dolinho é o herói ou o vilão, hein? É o Robin Hood, cara. Pros libertários, eu acho que você tá certo, Brunão. De que lado você tá, hein? E é isso, mais ou menos, que a acusação descreve, né? Nessa ótica, não pagar imposto seria mais rentável do que o lucro vendendo refrigerante. O que você acha, hein? E olha só, Bruno, calma que piora. Com a reforma tributária, o refrigerante entrou na lista do chamado imposto do pecado, o imposto seletivo, que começa a valer no ano que vem. O que tá na lista? Cigarros, charutos, dispositivos eletrônicos para fumar, refrigerantes, bebidas açucaradas e apostas. Tá certo, aumenta mesmo o governo tá certo, rapaz! E claro, cervejas, vinhos e destilados. O quê? O mé? É. Eita, governozinho danado! No fim do ano passado, a Câmara ainda derrubou um teto que segurava esse imposto sobre bebida açucarada. Traduzindo aí pro carrinho do seu supermercado, refri e suco de caixinha tendem a ficar mais caros o ano que vem. Além do mé, é claro, né? A água e as coisas saudáveis não vão ficar mais baratas. Não vão ficar mais barato. Não, Bruno, ninguém tá falando de ficar mais barato, não. Você tá confundindo o esquema aqui. Nunca fica mais barato nada. Não. Eles não tiram do lugar pra pôr no outro. É né? isso aí. Mas então, o Dolinho vai morrer? A empresa vai quebrar de vez? Dolinho é meu herói, cara. O herói nacional. Vamos desesperar com calma, porque a resposta é bem mais complicada, tá? Pedido de falência não quer dizer que a empresa já faliu. Por enquanto é só um pedido mesmo. Quem vai decidir é o juiz da Vara de Falências de São Paulo, que primeiro ele vai olhar se o pedido tá dentro das regras, depois a Dolly é chamada para se defender. A empresa tem 10 dias para contestar ou, Brunão, olha essa, para depositar o valor cobrado e derrubar o pedido na hora. Só que para derrubar na hora, a Dolly teria que depositar 16 bilhões de reais ali. É. Eu conto ou vocês contam? Nem as fábricas valem isso. Então a briga vai ser longa, viu, meu amigo? Você lembra que a gente falou que a Fazenda precisa provar que já tentou de tudo para cobrar e não conseguiu? É exatamente esse o ponto que a defesa deve bater, né? Ela vai mostrar que os meios normais de cobrança não foram esgotados e se convencer o juiz disso, o pedido pode nem virar falência. Tem mais, né? A acusação mais pesada de que o dono escondeu o patrimônio para não pagar, por enquanto é só acusação. A procuradoria vai ter que provar isso com perícia, documento e testemunha. E você sabe, isso no Brasil leva muito tempo, pode arrastar anos. Pra você ter uma noção do pedido da coisa, o maior pedido parecido que a Fazenda já tinha feito antes era de 1,3 bilhão. O da Dolly é 10 vezes mais do que isso. 12. Agora vamos para os cenários, tá? O que pode acontecer daqui para frente? Cenário 1, o juiz aceita a defesa e barra a falência. A Dolly continua devendo, mas escapa da quebra por enquanto. Cenário 2, a falência é decretada e mesmo assim a fábrica pode não parar. Olha que loucura. Isso porque pela lei um administrador judicial pode manter a operação rodando para não estragar o valor da empresa e conseguir pagar mais credores lá no fim. Fábrica ligada, afinal, vale mais do que fábrica parada, né? Ainda mais esse tamanho, né? Exato. E no cenário 3 é onde o Dolinho respira, tá? Que é quando a empresa, mesmo que ela quebre, a marca pode ser vendida para outro grupo. Coca-Cola vai comprar. Compra o Dolinho agora. Marca que é um bem que se compra e vende, né? Um concorrente pode comprar o Dolinho, botar na prateleira dele e continuar vendendo. Por exemplo, aconteceu isso com a Philco, né? Que hoje é de uma empresa chinesa. Pode até comprar para engavetar, aí morreu mesmo o Dolinho de vez, né? E sumir com ele do mercado. Ou seja, o Dolinho sumiria sozinho ali se ninguém quiser. É interessante isso, né? O Dolinho existe independente da Dolly, né? É um cara ali que pode ser vendido, pode ser trancado. Marca, né? Quer dizer, a empresa Dolly e o bonequinho são duas coisas separadas, né? Dá pra empresa afundar e o refri seguir existindo aí na sua mesa, mas com outro dono. Já que é tão gostoso assim, você faz questão de comprar o Dolly aí pro seu domingão assistindo a gente aqui, né? Falando nisso, já escreveu aqui no canal antes das nossas conclusões? Pelo amor. Pelo amor de Deus, porque
Quem dera, Brunão, se fosse só com a Dolly. Quero contar pra você a real que tá acontecendo com as empresas aqui no Brasil. A gente bateu um recorde de empresa pedindo socorro na justiça. No ano passado foram mais de 2.400 empresas em recuperação judicial, o maior número desde que essa conta começou a ser feita. E olha que dado feio, de cada 10 empresas que entram nessa, 3 acabam falindo mesmo assim. Mas o que mais assusta nem é isso, é ver multinacional grande ali, com décadas de Brasil, fechando fábrica e mandando a produção para fora. É triste de ver mesmo. Por exemplo, você lembra, né, da Ford, depois de 103 anos aqui, fechou as fábricas dela aqui no Brasil e passou a importar carro da Argentina. A justificativa foi anos de prejuízo e fábrica trabalhando parada, né, meia bomba. E quem dera fosse só isso. Tem a Sony que fechou a fábrica em Manaus depois de 50 anos. A Mercedes que parou de fazer carro de passeio por aqui. Aí você me pergunta por que elas estão indo embora? Não é uma razão só, né? É uma pilha de custo e de risco que vai sufocando aos poucos as empresas. Tem juro muito alto, olha aí a subida do juro no site investidor10.com.br. A Selic, que é a taxa básica de juros aí, ficou travada meses em 15%, que é o maior nível em 20 anos. E aí começou a cair agora, mas está 14,25%, está nas alturas ainda. E o juro encarece brutalmente o dinheiro da empresa, né? Uma firma que pega R$1 milhão emprestados para tocar o negócio com juro na casa de 15% ao ano, vai pagar 150 mil por ano. Isso evapora, né, qualquer possibilidade de lucro antes dela poder vender o produto. E claro, a gente falou aqui dos impostos. A carga tributária do Brasil bateu por volta de 32% do tamanho de toda a economia. É carga de país rico, né? Mas com entrega de serviços da África, talvez, né? Detalhe, a gente está cobrando hoje, em termos percentuais, o dobro do que os países da América Latina cobram. Aí depois o povo vai reclamar das empresas indo pro Paraguai, Bruno. E tem uma crueldade a mais que, além de pagar caro, a empresa perde um tempo absurdo com papelada, meu amigo. Algo perto ali de 2.000 horas por ano só para calcular e pagar tributo. Burocracia pura. Então, e nos países desenvolvidos isso não passa de 200 horas. E tem um terceiro ponto que é a imprevisibilidade. No Brasil até o passado é incerto, né, meu amigo? Uma alíquota no meio do ano que sobe, cria taxa nova, fica quase impossível planejar 5 anos para frente, né? Ano passado subiu o IOF, esse ano veio aumento no imposto de importação, sem previsão, sem perspectiva de retorno, que é a empresa que quer investir, que é a empresa que sobrevive. Sem isso, ela não sai do papel. E junta tudo, né? Juro caro, imposto alto e burocracia sem fim e regra instável. Eu lhe pergunto, né? Você que é um CEO aí de uma empresa estrangeira, qual país do mundo você vai botar a sua fábrica? No Brasil? Que vantagem. Que beleza, né? Conta aqui nos comentários pra mim, ó. Na briga Coca-Cola e Dolly, pra quem que você torce? Você é do time Brunão que é fã do Dolinho ou você torce pra briga? Tem isso também, né? Eu torço pra briga. Ó. Na sua opinião, a empresa merece falir ou tá sendo perseguida? Quero ler o que você acha. E eu fiz outros vídeos aí pra você falando da realidade dessas empresas, por que tem tanta empresa no Brasil quebrando. Tá aqui pra você assistir. Vai lá direto.